Oi, turma. Dando continuidade às nossas aulas de gestão da qualidade, vamos hoje falar do módulo 7, gestão da rotina diária. Mas não me canse de falar que esse material está disponível no Sigur e é importante que vocês leiam, assistam o vídeo e, nas dúvidas, me perguntem e para que a gente possa esclarecê-las. Tá legal? Vamos falar então de gestão da rotina diária. Entenda, rotina diária. Rotina é algo que todos vivemos, né? Vivemos uma rotina. E dentro da empresa não é diferente. Mas trata-se do pilar do trabalho de uma empresa. É fundamental, é a rotina do dia a dia, é o trabalho operacional que faz com que, de fato, a empresa cresça em relação aos trabalhos que são realizados, como a garantia da qualidade, controle da qualidade, enfim, né? Todo o processo. Leiam esse texto que vocês vão entender bem o que é a gestão da rotina diária. Alguns aspectos da GRD, gestão da rotina diária, que é interessante que a gente os leia também. Um deles que vale destacar é a questão da padronização. Dentro de uma organização, as atividades que são críticas, que são importantes, é muito interessante, eu diria que é bem forte a questão da padronização dessas atividades, desses processos, de modo que todos façam de uma maneira bem similar. E o controle, o acompanhamento dessas atividades mais críticas possam ser feitos de uma maneira bem mais fácil, bem mais padronizada. Mas padronização a gente vai falar um pouquinho mais à frente, quando estivermos falando no módulo 8. Vamos lá, leiam isso aí, esses principais aspectos que são interessantes. Novamente, a gente está vendo nessa figura o ciclo PDCA. Vimos que tanto lá na gestão das diretrizes o ciclo PDCA está presente, quanto na gestão da rotina diária. Mesmo que estejamos vendo na alta direção quanto na operação, o PDCA é um elemento fundamental e importante, como referência para a organização e direcionamento de como vamos resolver os problemas. Vejam essa figura, entendam essas figuras, percebam a questão dos itens de controle que nós vimos, no módulo anterior, quando falamos de itens de controle e itens de verificação, são importantes nesse contexto para que a gente possa resolver os problemas, e, de fato, chegar a uma qualidade adequada, desejada, na linha do que o cliente precisa, atendendo, satisfazendo esses clientes. Leia essa figura que ela é bem esclarecedora. Um aspecto importante na rotina diária é o papel dos gestores da rotina. Ou seja, o que fazem os gerentes, o nível gerencial e o nível operacional. Então, leia esse quadro. Percebam que essa tabela mostra, por exemplo, gerencial, direção, o que é normal lá no nível direção, diretor, estabelecer metas que garantam a sobrevivência da empresa. Agora, é importante entender que as rotinas, no dia a dia, não só acontece tudo certo, todo o caminho perfeito, ocorrem anomalias. Então é importante que se tenha em mente que as anomalias, ao acontecer, como agir, o que devemos fazer. Então leia essa figura, leia esse quadro para entender esse contexto do que é normal e, caso aconteça uma anomalia, como proceder, o que se deve fazer, de uma forma geral, naturalmente. Uma definição de anomalia que é bem interessante quando estamos falando de rotina diária, que pode ser um desperdício, uma sobrecarga, uma inconstância, Então, não necessariamente é algo ruim, de repente é algo que está fazendo gastar demais, está gerando um desperdício. O trabalho acontece, mas não está tão enxuto, não está, eu diria, os custos estão acima do adequado, do ideal. Então, vamos entender bem o que é uma anomalia. Entendendo que as anomalias acontecem quando as pessoas realizam algum trabalho, consomem algum recurso, isso não está agregando valor à organização.
não está agregando valor ao trabalho que está sendo realizado. Entendo essa anomalia que é bem interessante. Esse quadro também é muito interessante, que ele fala de uma outra ferramenta da qualidade, que são os 5S. O senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e senso de autodisciplina. Deem uma olhada nessa figura e vejam que os S's vão acontecendo, ou seja, a organização do gerenciamento, a eliminação das anomalias, a padronização. Entenda que o ciclo PDCA está presente nesse contexto, e também um outro ciclo que foi desenvolvido a partir do ciclo PDCA, que é o SDCA, onde o S significa padronização, em inglês standard. Então, leiam isso, tentem entender esta sequência que mostra de uma forma bastante explícita qual o caminho para a melhoria, como é que a rotina diária pode ser melhorada, observando-se o PDCA e o SDCA também, na linha da padronização. Como eu falei, padronização a gente vai ver com mais detalhes no módulo 8. Uma breve descrição do programa 5S, da ferramenta de qualidade, com a explicação de cada um dos S's, que são termos em japonês, desenvolvidos lá pelo Ishikawa, o mesmo que desenvolveu a espinha de peixe, que nós vimos em módulos anteriores. Entendam isso, é interessante, que vale a pena conhecer. E o SDCA, que eu falei há pouco, Standard Do Check Action. A ideia desse modelo, tendo como referência o PDCA, foi justamente, ao invés de parte do planejamento, padronização. O que eu preciso ter para padronizar uma determinada atividade, um determinado processo, que isso venha trazer vantagem para a organização, vantagem para os profissionais que lá trabalham também. É interessante, percebam que é diferente, mas segue como referência o ciclo PDCA. E outra ferramenta muito interessante que eu falei há pouco é a questão do plano de ação, que é a ferramenta chamada de 5W2H, onde os 5 W são what, o que, why, who, where, when, e os 2 H's, how, como eu vou fazer isso, e how much, quanto custa isso. O que vai ser feito, por que vai ser feito, quem vai fazer, onde será feito, quando será feito, como será feito e quanto vai custar. Se você tem todas essas informações, seu plano de ação está pronto. Isso é muito esclarecedor. Ou seja, é um modelo fácil de fazer, que dá uma orientação tranquila. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, as contramedidas. Contramedidas são as atividades. O que eu vou fazer? Eu tenho que liberar a base do equipamento, eu tenho que trocar as guias. Trata-se de uma atividade, de um processo, que para fazer algum tipo de trabalho. Quem vai fazer? Quando vai fazer? Onde vai fazer? Por que eu vou fazer isso? Perceba que ao observar cada quadrinho, cada célula dessa, eu estou completando por completo, sendo redundante, meu plano de ação. Aí, nesse exemplo, só falta o how much. Quanto vai custar? Com o valor do custo, eu tenho o meu plano de ação completo. Deem uma lida nisso. Tentem entender que vai ficar esse quadrinho é bem esclarecedor. E, novamente, qualquer dúvida, me pergunte. As etapas para a melhoria na gestão da rotina diária são bem explicadas nesse fluxo, que vai uma sequência de 1 a 10, e que a gente vai, voltando aqui, e que é interessante que a gente leia e veja cada passo. Passo 1, faça a descrição do seu negócio, defina seu produto, faça um fluxograma ou modele seu processo, promova a padronização nas tarefas que são prioritárias, enfim, siga esses 10 passos,
né, entenda cada passo desse e perceba, né, como isso poderia ser implementado numa organização. E, novamente, nas dúvidas, me pergunte. E aí a gente está fechando o módulo 7. E essas práticas, as 5 práticas que eu passei aqui, justamente para que a gente consiga firmar, entender melhor os conceitos que a gente vai ler aí no módulo 7. Tá certo, pessoal? Então, fechamos aqui o módulo 7 e, novamente, nas dúvidas, façam as práticas, registrem as dúvidas e me perguntem. Um abraço.